que... Antes só dizer que eu dei uma pulada de 96 para 2000, embora tenha muita novela interessante que aconteceu nesse meado desses 5 anos, é que é muito uma atrás da outra. E aí a gente ia perder, né? Ia perder a maravilha da entrada no mundo digital, né? Que isso? É ele? Que tu tá... Ih, alguma ela tá amando, meu irmão. Será que ela quer voar? É, se voar, vai ficar famosa. Se voar mesmo, vai ficar. Porque aí, celebridade de 2004 já tem Orkut, já tem MSN, a internet já está acessível comprar um computador, um pouco mais acessível. E tem reality show, né, que já é uma cultura bastante sedimentada no nosso imaginário. Eu estava ouvindo o Emanuel, lá da Flor Manu, ele estava comentando da construção de personagem, que ele fala assim que o que acontece, que no final da Segunda Guerra Mundial se tinha representação, o herói não tinha o herói não errava, né? Ele era ético, ele não errava, é a figura do super-homem, por exemplo. Na Segunda Guerra Mundial? Pós-Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra Mundial. Que acho que o super-homem de final da década de 30, que ele é a figura fundamentalmente ética, né? E ele não erra, ele não tem falha. E isso só muda no reality show. Que aí você... quer dizer, com a descoberta do inconsciente, né? Com as teorias das ações do inconsciente, e aí você tem um herói que não se conhece, né? Que não tem domínio total sobre as suas ações, porque tem um impulso inconsciente. Mas depois disso, você tem o reality show, você tem o herói, que ele inaugura um tipo de herói ele não precisa fazer nada. O conflito dele é entre se mostrar e aparecer. É nesse olhar do outro que está o conflito. Você não precisa produzir nada, você não precisa ter valor nenhum. Assim, você precisa fazer uma ação como os gregos, ou como personagem de teatro, ou como super-homem. Basta, você percebe que você percebe como parte de um jogo onde você atua e onde você é levado, mas também você leva. E aí eu acho que é um pouco a figura a figura da personagem da Débora Seco, dessa novela é o que tem de mais interessante, é o pontinho novo ali. Você tem essa figura que você tem a crítica ao reality show, mas mais do que isso, você tem a criação de uma... Aí, depois, eu acho difícil imaginar qualquer representação de um reality show que não seja na base séria sobre, assim, né? O homem que vai no reality show, ele é fundamentalmente um narcisista sem conteúdo, né? Sim, ele é o inconsciente sem conteúdo, ele é só uma lógica do quanto me mostro, do quanto eu sou visto, e o que importa, o meu valor está nesse olhar, né? Está no olhar da câmera. Então não importa se eu tenho um conflito, não importa se eu tenho um conflito, o importante é o que acontece quando eu ligo a câmera. É um pouco essa cena que eu separei, assim, da celebridade.
Mas acho que tem outras coisas interessantes nessa novela que vale a pena comentar, porque o Gilberto Braga é um excelente cronista do tempo, né, do que está acontecendo no Brasil no momento, e ele tem um jeito de construir, ele tem um jeito, ele é malvado, assim. Eu acho que quando eu penso em maldade em novela, eu penso no Gilberto Braga. O Gilberto Braga fez o Sétimo Guardião, não foi? Não sei. Foi ele? Ou não? Eu tô confundindo. É possível que eu esteja confundindo. Se eu estiver confundindo, vou colocar aí agora na tela, ó. Quem que fez o Gilberto, o Sétimo Guardião. Mas ele é mau, eu lembro dessa novela. Eu lembro como ele era malvado. Eu lembro da protagonista. A protagonista não era tonta, que era malumada, né? Pelo menos eu não lembro. Tô falando da minha memória, porque eu não assisti essa novela depois, que passou no Vale a Pena Ver de novo. Eu não lembro dela ser tonta. Não acho que ela era tonta. E a vilã, que era a Cláudia Abreu, era maravilhosa. Porque era uma vilã que dava raiva ao mesmo tempo, porque ela era extremamente simulada, porque ela virou amiga da mocinha, depois ela puxou o tapete, né? Ela era uma vilã que dava raiva, ao mesmo tempo você fala, poxa, que pessoa legal pra bater um papo, entendeu? A maioria das vilãs são assim, né? Você olha, a Carminha é maravilhosa pra bater um papo. Imagina, você pagar uma cerveja, bater um papo com ela. É ótimo, ela vinha com umas piadas maravilhosas. A vilã da Cláudia Abreu tinha isso, entendeu? Ao mesmo tempo que ela era dissimulada o suficiente pra parecer que ela é uma pessoa boa, honesta, amiga, leal, sabe? Essas coisas. E tem uma grande revolução na construção da personagem, que ela realmente não era tonta, e quando ela descobre que ela estava sendo tonta, ela se viga, né? Assim, ela age, ela bate. Que é uma cena icônica. Né? É a cena que todo mundo esperava. Dá até uma angústia hoje, porque a gente fala muito sobre rivalidade feminina hoje e tal. Mas que dava um prazer de ver, dava, né? Dava um prazer. A gente é contra, total, mas que a gente quer ver briga em novela. É um pouco porque acho que aí entra o lance da identificação, né? Tem uma experiência com a novela que não é uma experiência intelectual, né? Não. É uma experiência mesmo de incorporação daquilo, né? Você vive aquilo como se aquilo fosse real, né? Você vive o drama daquela personagem junto com ela. Você descobre junto com ela, e você fica bravo junto com ela, você fica feliz junto com ela. Especialmente porque dura 3 meses, é todo dia, né? Aí você fica curioso. Quando a novela é boa, né? E ela tem essa coisa de chamar a atenção, você fica curioso mesmo. Você toma as dores do personagem. Eu sou uma pessoa que fica nervosa vendo novela. Se é uma novela que eu gosto, eu brigo com o personagem. Eu faço isso com tudo. É que eu tenho o signo de fogo demais pra justificar meus problemas. Aí depois tem a Favorita, separei a Favorita, que aí eu acho que a Favorita tem esse... Ele dá esse... São 2 personagens inacreditáveis, a Donatella e a Flora. Eu não vi essa novela.
Não vi. Você viu essa novela? Eu vi essa novela e tô contando os dias pra revê-la. Não vi. Tá no Globo. Você sabe que tá saindo no Globoplay? Tá gratuito, eu acho. Ó. E aí tem essa coisa da novela criar uma situação para que você possa teorizar, para que o espectador teorize na internet. Então, quem é a vilã? É a Flora Donatella. E as cenas, assim, essa novela é impecável, assim, função de cena. As cenas são muito bonitas. Diálogo, assim. É uma novela, ao contrário das novelas mais antigas, que a câmera é parada e você só contempla aquelas personagens, é a possibilidade de você imergir de uma imersão naquele universo, né? A câmera movimenta mais, né? A câmera movimenta mais. Acho que aí você tem uma mudança muito de produção mesmo, de como você filma a cena, de como você capta, faz a gravação, né? Tem uma mudança real, assim. A cena parece mais filme, assim, né? Antigamente era um close. Falava aqui, aí depois falava aqui. Falava aqui, que é coisa de novela mexicana. O uso das montagens como recurso dramático, né? Uhum. E aí você amplia, né? Você dá mais tonalidades para aqueles personagens. E a parte boa é que você evita que alguns atuem, né? Assim. É importante. Isso é fundamental. Descobrir quem que não vai atuar. Eu acho que é mais importante do que qualquer outra coisa. Mas aí, de novo, aí tem isso, e ao mesmo tempo tem uma... Quer dizer, eu acho que a novela de 2009, ela, basicamente, ela tá dentro ela já está nesse universo consolidado, né? Que o espectador deseja personagens mais complexos, né? E aí não dá mais para você representar não dá mais para você representar a mocinha e a mocinha vilã do jeito que você representava antes. E ao mesmo tempo parece que tem espaço, não dá para ter espaço para grandes transgressões, né? Mas essa novela, a Favorita é uma novela muito transgressora. É uma novela que, se tivesse vindo uns 2 anos depois, teria virado meme, com certeza. Muito meme. E aí chegamos em Avenida Brasil. Boa noite, dona Carminha. Que isso? A Janaína precisou sair, então eu vim no lugar dela. O jantar tá pronto. Até botei a mesa. Preparei aquele fricassê de vitelo que a senhora adora. Cala a boca, garota! Você vai ter medo de morrer! A cena que é a cena quando a Nina se revela pra Carminha. E assim, a construção daquela cena é inacreditável. A cena começa no escuro, só o foco. Eu nunca imaginei ver isso numa novela. Assim, tudo escuro, só o foco na cara dela, só o foco na cara das atrizes. E tudo faz sentido, né? Se a luz está apagada, porque ela vai fazer uma revelação. E aí revela, e aí ela acende a luz. E aí é um plano sequência em que você junto com a Carminha vai descobrindo aquele universo perigoso, né? Vai sendo arrastado junto com a Carminha por aquele universo, por aquela casa, por aquela vingança, né? A luz na cara da Nina, assim, né? Tipo, a luz na cara da Nina. A cena é linda, assim, a cena é uma cena muito bem dirigida, muito bem produzida. E eu reparei que a Débora Falabella, ela tem sotaque. Repara, o sotaque dela não desaparece. Embora...
ela tem um sotaque, assim, bem variante. Na hora que ela vai pronunciar o S, dá uma dor no peito, assim. Porque você fala, cara, que isso, assim. Eu adoro a Débora Falabella, não tô falando mal da atuação dela, não. Tô falando assim, é uma constância de personagem de novela a falar linearmente, assim. É uma coisa que é normal, porque tem uma função. Os diálogos de novela, eles têm uma função de vender coisas e tal. Quem assiste novela aceita o pacto, tá tudo certo. E eu gosto da Débora como atriz. Eu só tô dizendo que o S dela é uma coisa que você escuta de longe, assim. De longe. Ela tem aquele sotaquezinho, mas eu concordo com você. Concordo com você. Eu só quis comentar isso porque eu nunca tinha reparado no sotaque dela atuando. Mas você procurou, né? Você ficou lá ouvindo, procurou, porque pra procurar pra achar, amigo, ela fala bem. Nossa, a pessoa fala muito bem. Demais, assim. Assusta. O que eu gosto é já que a gente tá falando de Avenida Brasil, a cena que eu mais gosto é a cena que todo mundo gosta, né? Eu não sou uma pessoa original, que é a cena da Carminha sendo desmascarada. Mas eu gosto do Murilo Benício. Eu adoro o Tufão, assim, atuando. Ele é um tonto, ele vai sendo muito tonto. Ele vai perceber no final, porque ele é um idiota, e ele percebe no final, tadinho, ele é muito burro. E aí ele percebe no final, mas o jeito que ele fala é tão bom, porque ele hesita, ele para, ele olha, sabe? Ele fala, aí a Carminha interrompe, ele fala, não fala assim comigo, não. Eu acho a cena maravilhosa, acho que ele atua tão bem. Eu olhei assim e falei, nossa, o Danilo Benício tá tão bem, né? Porque eu acredito que ele é o Tufão, assim, acredito, olha pra ele, é Tufão, sabe? Que o Amor à Vida tem uma coisa curiosa, né? Que depois do Amor à Vida, a Record como se fosse novela bíblica, né? E aí o interesse pelas novelas da Globo se diluiu, assim. Sobretudo porque a Globo porque as novelas começaram a tentar muito falar a usar aquela fórmula tradicional de novela para falar de assuntos contemporâneos, para falar de assuntos, para tematizar, para colocar em pauta temas sociais. E aí a novela, com aquele pressuposto de que eu tenho que fazer um conteúdo que alguém que mora lá nos fundos do Brasil até, que nacionalmente seja incompreensível, tem que ser pedagógico, aí tem que ser vira ilustrativo, fica muito chato. Tem aquela novela que a Fernanda Montenegro e a Thalia Timber faziam um casal, a Babilônia. Babilônia. A novela era novela de textão, assim. Novela de textão. Ela ficou conhecida como novela de textão. A novela era basicamente explicar, né? As pessoas se explicavam muito. Eu lembro que tinha aquela personagem que ela uma advogada negra que conseguia um grande emprego, e aí ela fazia, volta e meia, ela fazia discursos de como ela é, de como é, fazia discursos sobre a importância das cotas. Eu sabe o que eu acho? Acho que teve uma mudança por conta do Amor à Vida. Pode ser, eu tô chutando, tá? Porque eu não tô baseando em nada, só na minha percepção. Então, considere isso uma opinião, não uma opinião bem fundamentada, assim.
Estou falando isso para as pessoas que estão vendo, para não arrumar problema. Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, foi quando o Facebook estava muito forte, e aí estava rolando muito forte militância de internet. Antes dos bolsonaristas se apropriarem dessa linguagem de militância para fazer o jogo deles. Porque a linguagem deles é a mesma de grupos identitários. É a mesma. Assim, a mesma linguagem. Com a diferença que eles querem assassinar, matar pessoas. Eu devia rir disso. Sim, é diferente. Mas o que estava acontecendo é que isso dava muito engajamento. Você escrevia um textão sobre o assunto e as pessoas tinham muito like, etc e tal. E aí, com Amor à Vida, o beijo lá do Félix com o Carneirinho lá, fez muito sucesso, as pessoas começaram a gostar. Aí o que eu acho que a Globo quis fazer? Posso estar errada, mas acho que eles entenderam, dá engajamento, vamos capitalizar em cima disso, porque vai ter audiência e a gente está perdendo audiência, porque o público mais jovem, que é eu, no caso, não tem mais interesse em ver novela. E a gente não tem mesmo, a gente perdeu total interesse em novela, assim, um bom tempo, porque era cansativo. Depois da Avenida Brasil tinha que ser muito forte para suportar uma outra novela, porque 3 meses tal. Então, o que aconteceu, eu acho que eles estavam procurando assuntos que uma geração se identificasse. E aí o Babilônia seria a possibilidade de colocar um textão. Começou com um beijo lésbico de primeira cena com beijo lésbico. Jean Willis escreveu um puta textão, falando, não sei o que, caralho, é 4, não sei o que. E aí perdeu justamente a atenção por conta do textão. O que aconteceu? Somos um país muito conservador, né? Somos um país que temos gente que ainda não aceita a homossexualidade. Tem altos índices de violência e de feminicídio. E muito evangélico, né? A Record reparou nisso e resolveu fazer os 10 mandamentos. Só que qual é a graça dos 10 mandamentos? Não é exatamente por conta do assunto. É porque era ruim. Era um ruim mutante, assim, entendeu? Era um ruim que dava volta. E aí as pessoas tinham a impressão de estar vendo uma coisa legal, porque falava de Deus e não sei o quê, mas era ruim. Era uma coisa ruim. Era risível, era divertidíssimo. Você sentava e via aquelas coisas. É ruim. Porque nós gostamos. A gente viu Kubanacan, é divertido. Tipo, né? É legal. É verdade. Eu lembro que os 10 mandamentos que as pessoas comentavam na faculdade, né? Ali no universo da universidade, as pessoas comentavam muito que assistiam os 10 mandamentos por conta da beleza física dos atores. Também isso engaja. Eles estavam sem camiseta, engaja muito. As pessoas vê. Eu não assisti 10 Mandamentos, não. Eu lembro dos Mutantes. Eu fazia vocacional. Aí tinha um menino da minha sala que assistia Mutantes e era fã. E eu não assistia porque eu falava, gente, Brasil fazendo uma espécie de gibi de novela. Eu tinha um pouco de vergonha. Hoje eu queria ter assistido. Porque é uma coisa que vale a pena ter assistido. É tipo Kubanacan. Eu tenho muito orgulho de ter visto Kubanacan, entendeu? Porque é ruim. É ruim, é uma novela que não tem nenhum sentido de roteiro. Tem acho que umas 15 tramas diferentes. E elas não terminam. Elas vão. E aí parece vários personagens diferentes. O Marcos Pasquim sem camisa umas 5 vezes. Tanto que esse cara foi pra Record, né? O cara que fez Kubanacan. Merecidíssimo, é o lugar que ele tem que estar. Eu lembro muito do Dark Seven.
Mas é isso, assim, aí acho que, enfim, a novela, a gente não está mais no contexto de cultura de massa, a gente está num mundo muito mais complexo e muito mais interessante, né? Então, mas ao mesmo tempo, e aí é muito curioso perceber o modo como esse imaginário que a novela criou, ele constitui, né? Assim, é um imaginário mesmo que a gente tem em relação à novela, que às vezes é muito conflituoso, muitas vezes, mas também é muito divertido, né? Assim, a novela hoje tem pelo menos para mim, ela tem ela tem um caráter cômico muito grande. Ela tem um caráter cômico muito grande. E aí, entrando no assunto lá da nostalgia que a gente tinha comentado. Henrique. Think of how happy we'll be when we're in on the joke, and it's ours as a story we knew long ago.